Olá, gente! Estamos aqui para começar mais um episódio do Papo Consciente, que é um ambiente muito descontraído, mas que com certeza vai trazer muitos insights, muitos pensamentos e muitas percepções para você que está aí com a gente também. E a minha convidada de hoje é a Érica Tereza, uma empresária da moda feminina que procurou a terapia por motivos pessoais, mas que dentro desse processo vocês vão ver aí que ela alavancou os resultados e tem grandes eventos, grandes coisas que aconteceram na vida dela a partir desse movimento. Então, Érica, conta pra mim, quando você procurou a Poli para lhe ajudar, qual era o teu principal intuito, assim? Quem te indicou foi a Gabi, né? Isso. Eu estava num processo de emagrecimento, né? E eu já estava com 3 meses já que estava tentando emagrecer e não emagrecia, não conseguia fazer a dieta. Aí eu lembro que a Gabi falou, Érica, então agora não é mais comigo. Agora eu vou lhe indicar uma pessoa que você precisa tratar o seu psicológico. A Gabi Passos é uma nutricionista muito querida, que também já fez processo terapêutico comigo e ela reconhece, né? Ela reconheceu que você precisava olhar para isso. É, porque na verdade a gente muitas vezes pensa que se conhece, né? Então eu acho que na terapia a gente tem esse autoconhecimento mesmo, a gente vai realmente se conhecer, porque muitas coisas a gente pensa que sabe da gente, mas a gente não sabe. E a Érica, nesse processo de emagrecimento, ela passou por um movimento muito legal, que foi conseguir, no primeiro momento, chegar no corpo que queria. Isso. Destravar, a gente encontrou várias coisas limitantes no sentido de que fazia ela ter medo daquele emagrecimento, e aí ela foi conseguindo manter a rotina de processo, que a gente não está aqui falando que a terapia é uma única causa, mas ela é algo que alivia, né, o nosso eu emocional. Sim. E faz com que a gente se engaje mais no processo. Só que ela entrou na gravidez dentro desse processo, né, buscando esse corpo, e ela engordou muito de novo. E eu lembro que na terapia ela dizia assim, ai, Paulo, será que eu vou conseguir? Eu digo, vai, porque agora é diferente, você já chegou lá e você sabe o caminho de volta. Isso. E isso aconteceu exatamente dessa forma. Você foi no caminho, seguindo o mesmo caminho que você já tinha feito antes, de se priorizar, de se cuidar. Eu acho que isso também foi algo que você tratou muito na terapia, que foi o tempo que você gastava com a Érica. Na verdade, eu acho que eu nem consegui engravidar por isso, né? Porque chegou uma época que eu não estava conseguindo engravidar, que eu já tinha emagrecido, e eu não consegui engravidar, e nós conseguimos enxergar que eu tinha medo de engravidar por medo de engordar. Sim. Aí nós acabamos tratando isso, em seguida eu consegui engravidar, né? Engordei muito na gravidez. Sim. E aí fiquei com muito medo de não perder, mas assim, a gente tratou isso, sim, né? E viu que poderia também emagrecer de novo, tanto é que eu engordei na minha gestação 38 quilos, né? Então, engordei e no processo de 1 ano da minha filha, eu perdi todos os 38. Sim, então, é isso que eu estava dizendo. Foi a muito tua bom. mente, nesse momento, ela não estava mais apegada naquele peso como antes. Ou seja, sim, você passou por uma dificuldade que é lidar com o emocional e a fome ao mesmo tempo. A gente sabe que durante a gestação você tinha esse movimento da fome ainda, sim, só que depois que você se estabilizou novamente, você voltou para aquele lugar que agora você já sabia que era capaz. Sim. Mas eu acho que ter alguém dentro desse processo também faz muita diferença, ter profissionais envolvidos, sabe? Porque tudo é mente, né? Então, assim, quando você acredita que você vai conseguir o seu processo, você começa a aprender a lidar com todas as suas emoções, é como você fala, a gente come as emoções, né? Então, assim, quando você aprende a lidar com os processos de ansiedade... Se perceber mais. Isso, quando vem a vozinha e diz assim, você não vai conseguir, você vai conseguir, você bate de frente com ela e não, eu vou conseguir. Você corre para o seu terapeuta, você corre para o nutricionista, você vai para pessoas que lhe ajudam, porque isso foi algo que eu aprendi muito na terapia, que a gente não consegue nada sozinho, né? Então, quando você pode até conseguir, mas vai demorar. Então, se você tem pessoas para lhe ajudar no seu processo, tudo é mais rápido, né? Então, hoje em dia, eu até sempre falo para o meu esposo, você vai conseguir só? Tudo bem, vai. Mas se você tiver pessoas com você, é muito mais rápido, o processo é muito mais rápido, porque sempre alguém tem algo a agregar. Então, hoje em dia, no mercado, tem muitos profissionais maravilhosos. E a terapia, eu acho que é para todo mundo. Muita gente acha que o quê? Não, a terapia, tu tá com problema, tu tá... Não.
Quando eu cheguei na terapia, eu não estava com a minha vida horrível, péssima, eu não estava depressiva. Eu falo muito isso, não é sobre a pessoa não ter uma vida boa. Ela até tem uma vida boa, mas ela consegue enxergar que algo pode ser melhor, que algo pode melhorar, né? E tanto é, Érica, que no teu processo, eu vejo que hoje você tem muito mais clareza e mais maturidade para lidar com todas as áreas da vida. O seu crescimento profissional, eu vejo que ele não foi porque você focou muito nisso no sentido assim, eu quero que a Poli me ajude a ganhar dinheiro. Não, eu acho que você se transformou na pessoa que sabia lidar com aquilo dali, que sabia lidar com essas novas responsabilidades. Uma coisa que eu noto que a Érica desenvolveu muito foi o modelo como você olha para as situações hoje. Sim, eu acho que tu olha diferente. A vida, tudo. O que eu costumo falar? Eu era a Érica antes da terapia, a Érica depois da terapia. Por quê? Porque é como se fosse, como é que eu posso dizer? Eu vivia com uma venda nos olhos, como eu acredito que muita gente vive. A gente vive com uma venda nos olhos, a gente acaba vivendo ali no piloto automático, no viver por viver. Quando a gente começa a terapia, a gente começa a enxergar a vida como ela realmente é. Porque, por exemplo, tudo que eu passo hoje, quando eu paro para analisar por que eu estou passando por aquilo. E se a pessoa não ganha essa autoconsciência, se ela não começa a se observar, ela não consegue sair do lugar. Não, porque ela fica só na justificativa, fica só na vitimismo, ela não consegue ter assim, o que eu posso fazer para eu não passar mais por isso? Autorresponsabilidade, gente, é transformador. É como se você fosse uma pessoa e você se torna outra pessoa completamente diferente. Porque tem muitas coisas que a gente começa a perceber que a gente não quer ver. E na terapia, ela nos faz enxergar, doa o que doer. Mas você vai ter que enxergar. E no que você enxergar, você vai ter que ver assim, e agora? O que eu vou fazer para resolver? Isso. E assim, a autorresponsabilidade. Não é só sentar e chorar, é assim, sim, o que você vai fazer para melhorar isso aqui? O modelo da PNL, inclusive eu estava falando ali nos bastidores sobre essa diferença de você fazer a terapia quântica. Que eu uso muito, né, a programação neurolinguística. Esse é o protocolo da neurolinguística, é você perceber o estado que você está, o que você acredita, aí tomar conhecimento, tipo entrar em contato, olha, eu estou acreditando nisso. Segundo ponto é você pensar em como seria o novo modelo de pensamento que eu deveria ter, ou como eu deveria pensar, e o que eu posso fazer em pequenos passos para me tornar aquela pessoa. Sim. E aí, uma terceira, um auxílio que a PNL dá é a modelagem, é você perceber, tem alguém que sente diferente ou que está num lugar diferente do que eu estaria? O que essa pessoa acredita? E aí, a nossa mente, ela começa a olhar por um outro olhar. Quando você começa a duvidar que você não consegue uma coisa, eu questiono você assim, fulana, Érica, mas tem alguém que vive isso daí que tu vive? Aí você começa a pensar, realmente, tem gente vivendo isso, tem gente superando isso, tem gente que já conseguiu, ou seja, é como se a tua mente ela começasse a ressignificar, porque ela achava que ninguém conseguia, depois ela consegue perceber que alguém consegue, até ela achar que você também consegue, entendeu? Sim. Foi muito isso que você aprendeu nesse processo, tipo assim, hoje em dia você pensa num desafio como algo que, deixa eu ver aqui, como é que eu posso fazer para superar isso daqui? Eu não sei se você lembra, Poli, quando eu comecei a terapia, eu sempre perguntava para ti se eu tinha jeito, né? Tem jeito, isso aqui tem jeito? Por quê? Meu caso é muito difícil. Isso, porque assim, o que é que eu vejo hoje? Eu acho que essa pergunta é uma pergunta que muita gente se faz. Pronto, é isso que eu quero falar, né? Porque assim, eu nunca tinha escutado isso de ninguém, né? E hoje eu sou uma pessoa que eu passo muito isso para as pessoas, porque o que acontece? Muitas vezes a gente vive uma vida toda de um jeito e a gente acha que a gente é aquilo e ponto. Eu escuto muito isso. Eu sou assim, sabe? Eu não mudo. Esse é meu jeito. Sim. E eu lembro que foi uma coisa que me impactou muito na terapia, foi a questão do não, você pode melhorar nisso. Você não precisa ser essa pessoa e ponto. Se você quiser ser outra pessoa, você vai ser. Não é aquele rótulo de assim, eu sou essa pessoa muito estressada, pavio curto e eu sou assim até morrer. Não.
eu posso ser uma pessoa equilibrada. Eu posso passar por uma situação e não agir mais como Começar eu agi a perceber mês os passado. padrões que a gente está Isso. replicando porque viu a mãe ou o pai fazendo e começar a perceber que eu não preciso seguir mais esse padrão. Gente, é muito bom a gente saber que nós não somos aquilo ali e ponto. Que a gente pode ser uma pessoa melhor. Que aquilo que tu carrega às vezes a vida inteira, que assim, cara, isso aqui eu não mudo. Muda. Agora, sozinho, não. Você precisa de ajuda. Isso. E isso é maravilhoso. Eu sempre falo isso com ferramentas que eu mais faço, né? Com Porque certeza. a Érica, ela já passou por muitos processos aqui e já encontramos memórias e cenas que ela disse, nossa, Paula, eu vi a minha criança lá. E isso é muito transformador. Demais. Você olhar para a raiz do problema, entendeu? Às vezes você tá ali Tudo presa faz numa sentido. situação do hoje, que na verdade aquela situação foi a tua criança que não soube lidar. Mas que se você deixar ela no lugar da criança e você como adulto assumir aquela postura, fica um pouco mais leve. Então não é romantizando a vida, mas é saindo do automático e tomando mais consciência, né? Gente, a terapia, o que eu posso falar assim de mais claro da terapia é o quê? A terapia faz com que a gente deixe de ser criança para ser adulto. Eu amo. E é verdade. E eu vi falando, isso é a gente falando isso, também. Né? A vida de adulta, gente, é isso. Agora, vai de você enxergar isso como uma vida boa ou ruim. Eu sempre fui uma pessoa muito positiva, né? Você sabe, Paulo. Aí, hoje eu tô vivendo uma vida de adulta. Tanto diminuindo a visão do problema, né, Érica? Pronto. Isso é muito importante a gente falar. Que eu acho que a Érica, ela via o problema como algo muito grande e aquilo paralisava muito. Porque eu era criança. A Érica era a criança. Então, assim, todo problema era um problemão porque eu era criança. Quando eu comecei a me enxergar e ver que, assim, eu coloquei a minha criança no lugar dela e eu fui para o meu lugar de adulta como Érica, eu comecei a ver o problema como um problema de adulto. Gente, quem não tem problema tá morto. Lógico, e você ser uma empresária. Vai ter problema fornecedor, uma coisa ali, um atraso ali? Vai ter, não tem como a gente... Quem tem a vida mais simples possível, mora no interior, ela tem os problemas dela. Todo mundo tem os seus problemas, às vezes com a família, às vezes com o filho, às vezes com alguma questão financeira. Todos nós temos problemas. Agora, a forma como a gente enxerga é o que vai fazer a diferença. Hoje, o que é que eu trabalho na minha mente? Eu tenho problemas. Eu posso muito bem pensar o quê? Nossa, gente, eu não aguento mais ter problema. O que eu penso? Só tem problema quem está vivo e quem está com saúde. Porque se eu não estivesse com saúde, alguém estaria resolvendo o meu problema. Então, graças a Deus que eu tenho problema, estou com saúde para resolvê-los. E agora tem uma postura mais leve, né? Isso, pra lidar eu não com vejo mais coisas. aquela coisa assim, meu Deus, agora o fim do mundo. Não, aí agora, como é que eu vou fazer para resolver? E dou graças a Deus ter saúde para resolver meus problemas. Porque tudo é a forma como você enxerga. Gente, a Érica cresceu tanto nos últimos anos. Vamos falar dos ganhos financeiros. Mas quando a gente fala desse crescimento de alavancagem, eu acho que vem muito sobre o quanto você foi se sentindo merecedora, o quanto Demais. você olhou. A Érica falou agora há pouco, antes da gente começar a gravar, sobre a questão de como ela percebeu que tinha medo do dinheiro, que é uma coisa que muita gente tem dificuldade, né? Gente, é incrível, porque o que acontece? Da onde que você vai pensar que você não quer ganhar dinheiro? Não tem como. Todo mundo acha que tá liberado. Então, é isso que eu digo. Olha, às vezes a gente passa por situações na vida da gente até uma vida inteira, anos, vivendo uma situação e a gente se acomoda com aquilo ali e a gente acha que tá vivendo o melhor da vida. Mas tem tanta coisa por trás que a gente não sabe, porque realmente tem pessoas... O medo, ele é inconsciente. E aí, às vezes, você acha que ele não existe. Exatamente. Os profissionais é que acabam enxergando isso, porque a gente, por si só, não consegue enxergar. E em uma das terapias, eu via... eu tinha um faturamento X e eu mantinha aquilo ali. E eu não sabia por que eu não crescia. E chegou uma hora na terapia que eu disse assim, Paulo, eu queria trabalhar mais o meu financeiro, porque assim... Eu vejo que eu me esforço tanto e eu não cresço. E por incrível que pareça, eu não queria crescer, eu não queria ganhar dinheiro. E teve um porquê. Tinha um porquê por trás de tudo. Eu não queria ganhar dinheiro por várias outras coisas. Mas da onde é que eu ia imaginar que eu não queria? Você ia chegar,
aonde ia implicar se você tivesse que mudar o patamar, Exatamente. as responsabilidades que teriam que vir, entendeu? E quando a gente vai limpando essas camadas, aí a pessoa chega lá. Então tem muita gente, Érica, que acha que é só mentalizar, né? Às vezes chega gente aqui dizendo assim, olha, eu vou mentalizar, vem dinheiro, tô me vendo rica, tô me vendo... Só que não toma consciência desses medos ocultos, Sim. que é aquele medo do inconsciente. Sim, mas se eu ganhar mais dinheiro, alguém da minha família vai me impedir? Alguém vai ficar olhando pro meu dinheiro, eu corro o risco de ser assaltada, de ser sequestrada? São medos que você não quer entrar em contato, mas pode ser que eles existam dentro de você. E o pior é assim, eu tendo muito dinheiro, o que é que eu vou ter que fazer para manter esse dinheiro? Porque, gente, é aquela história. E outra, não dá para viver sem trabalhar, né, gente? Isso, eu quero ter várias empresas, mas para você ter várias empresas, você vai ter que ter vários funcionários. Então, você vai lidar com vários funcionários. Então, vai ter dias que você realmente vai ter dor de cabeça, vai ter que correr atrás disso. Você está pronto para viver isso? Você vai querer viver isso? Porque para ter o dinheiro, você vai ter, mas você vai ter que passar por isso. Você quer realmente? Porque às vezes a gente não quer. Aí a gente vai naquela crença lá e começa a perceber que eu não quero lidar com pessoas, que eu não quero lidar com funcionário, que eu acho que eles vão me roubar, que eu acho que eles vão me enganar. E isso, quando a pessoa entra em contato, aí é como você falou, eu vou fazer o que com isso? Agora, a partir de agora, eu vou ter uma nova postura. Eu vou perceber esse meu medo e eu vou encarar ele de frente. Porque não é um romantismo, não é uma vida perfeita. Então a Érica e a Paula agora são perfeitas e não tem mais medo de nada. Não, gente, não é que a gente não tenha medo, mas é que a gente está mais disponível para encarar o medo, para ter mais consciência dele, do que quem não está buscando se auto-observar, quem não está buscando o processo terapêutico. E eu sempre falo, só busca terapia quem tem muita coragem, só busca mexer nas feridinhas quem tem muita coragem. Às vezes a pessoa vem, chora, sai daqui toda borrada, mas mexeu em algo que nem ela sabia que precisava ser mexido, entendeu? Quando eu indico a terapia, eu sempre falo, né? Eu até também sempre comento isso com meu esposo, que o que eu digo, olha, vai pra terapia, derrama. Que é algo que eu tenho que, graças a Deus, isso é muito bom. Eu não tenho medo de falar, principalmente dos meus erros. Então, assim, quando eu chegava aqui para a Poli, eu rasgava meu coração e eu falava assim, olha, isso aqui está me incomodando muito, eu sei que não é algo bom, mas me ajuda, que eu não quero ser assim, eu quero melhorar. Então, eu acho que o ponto mais assim especial que você pode fazer por você, porque não tem como ninguém fazer isso por você, é você realmente reconhecer que você precisa de ajuda e, assim, abrir o coração, falar mesmo daquela coisinha mesmo que te incomoda muito, que, assim, dá até vergonha de falar, mas fale. Porque é aí que a pessoa vai conseguir te ajudar. É verdade. Porque a Poli sabe. E aí tem que ter essa confiança no profissional. Eu tô na terapia desde 2020. Sim. Então, até hoje eu não quero parar. Sim. Você sabe, por mim, é da Legião, né, semana. que fica sempre indicando o povo. Porque, gente, é como você falou, nós não somos perfeitas de jeito nenhum. É eu já falei até aqui por trás, né? Olha, eu tô precisando tratar certas coisas na semana que vem. Porque eu acho que a partir do momento que o ser humano acha que ele tá perfeito, tá tudo errado. A gente sempre tá passando por coisas novas. Ser feliz com quem a gente está sendo agora, sabendo que podemos melhorar. Claro. Porque também se a pessoa fica todo o tempo se botando para baixo, achando que nunca tá bom, que nunca tá bom, eu acho que você também tem mais amor pela Érica hoje, porque você aceitou algumas coisas também. Tem muito essa questão da gente também ter coisas que a gente também precisa abraçar. A nossa história, a história da nossa família, o lugar da onde a gente vem, coisas que a gente não vai parar de conviver, mas que a gente pode ter um olhar mais maduro sobre aquela situação. Eu vejo que a Érica, ela evoluiu muito e amadureceu muito pela clareza do porquê está passando por aquilo dali. Tipo assim, eu tô aqui nessa situação, mas eu não preciso mais sofrer por isso daqui é sobre fulano, é sobre cicrano, eu não preciso mais entrar na mesma coisa que antes. Então, às vezes, mesmo que você não consiga mudar de ambiente ou mudar a sua vida, você pode lidar com as pessoas e com as situações de uma forma mais madura. Eu lembro, Érica, que uma coisa que te incomodava muito era as expectativas que você tinha sobre como os seres humanos deveriam ser.
Isso. Muitas vezes ela chegava triste na terapia. A Érica é uma pessoa muito de pessoas, muito de se conectar com pessoas. E aí, quando ela se decepcionava ou quando ela enxergava algo daquela pessoa que era ruim, ela dizia, como pode, Paulo, uma pessoa ser assim, eu fazer isso? E eu noto que hoje ela já não questiona tanto isso. Ela deixa as pessoas serem elas. É porque o pensamento dela, é o sentimento dela. Eu respeito. Se ela não gostar de mim, inclusive, hoje eu tenho muito assim... eu não vou deixar de gostar de você. É o que eu tenho no meu coração. O que tem no seu eu não tenho como controlar, mas eu não vou deixar de gostar de você porque você não gosta de mim de repente. Isso é um sentimento seu, fica pra você. Porque saber às vezes botar limite, isso, né? Então assim, eu vivo minha vida com meu coração tranquilo, porque eu acho que nenhum sentimento ruim nos faz bem. Sim. Então assim, se eu tenho algum sentimento, não gosta de mim, tudo bem, tudo de bom pra você, obrigada, vou ver minha vida. Mas eu não vou te desejar mal, ou então vou assim, eu também não gosto dela porque ela não gosta de mim, não. Linda, eu tô aqui apaixonada, ver ela dizendo assim, você não gosta de mim, tudo bem. Quem diria, né? Eu sei que é o que muita gente busca. E eu só quero que eles fiquem com esse recado hoje, da Érica aqui, ressaltando que é possível, gente, a gente viver um pouco mais desapegada. Às vezes você tá aí sofrendo tanto por querer se encaixar em lugares, por querer fazer parte de um grupo que fica lhe botando de lado, por querer ser amigo de uma pessoa que não quer ser sua amiga. E isso aqui é o que a gente tem que escutar e tem que lembrar. Vamos ser felizes com quem quer ser feliz ao nosso lado. E vamos desapegar, às vezes, é preciso. Porque as me doía pessoas... muito saber que assim... fulana, eu gostei que ela tanto não gosta de fulana. De mim? Gente, eu amei fulana, mas a fulana não gostou de mim. Mas por que ela não gostou de mim? Tipo assim, eu gostei tanto dela. Mas, gente, acontece. E é às isso vezes a que pessoa não tem uma conexão com você e tá tudo bem. Então, assim, eu não vou dizer pra você hoje que não dói. Dói. Às vezes tem pessoas que eu olho assim, gente, eu amei, mas eu vi que ela não se conectou comigo. Tudo bem. Mas tem mais leveza, mas, assim, né? É isso mesmo. Ela não se conectou comigo e tá tudo bem, mas... fulana se conecta comigo, cicrano se conecta comigo, tá tudo bem, e olho para um outro lugar. E uma coisa também importante é o quanto você se torna mais seletiva, né, Érica? Demais. Agora, isso aí realmente... Olha, eu passei por uma coisa muito bacana semana passada, que eu tive uma crisezinha, gente, fulana e tal, poxa, tipo assim, eu gosto tanto, eu queria tanto estar perto, mas eu vejo assim que a gente não consegue se conectar. Aí eu escutei meu esposo falar algo muito lindo pra mim, que me marcou muito, que ele acaba sendo terapeutizado por mim, né? Ele tá ali sempre, minha filha, e você tá 24 horas. Aí ele olhou pra mim e disse assim, minha filha, deixa eu lhe dizer uma coisa, quem tem que querer estar perto de você é ela, porque para pensar na situação, você é uma pessoa legal, amável, você tem tanto a agregar que as pessoas deveriam querer estar perto de você e não você querer estar perto das pessoas. Você é uma pessoa tão especial, então não esqueça da pessoa que você é. Você está se perdendo de quem você é. Não esqueça, você é uma pessoa especial e sorte de quem tem você por perto. Aí eu parei e disse, poxa, amor, é mesmo, né? Obrigada. E a gente tem que lembrar. Realmente, eu não tenho que estar mendigando para a pessoa e queira ser minha Érica, amiga, você não. falou uma coisa muito importante, que é a nossa rede de apoio. Uhum. Às vezes as pessoas chegam aqui na terapia e falam assim, Paulo, mas como é que eu faço para me ficar forte, para me afastar daqui dali? Aí sozinho também não vou dizer que dá. Mas ter um marido, ter uma amiga, pessoas que acolhem a gente e que dão e que lembram a gente de quem a gente é muito importante também. Então, no processo terapêutico, a gente vai só selecionando quem são essas pessoas que fazem bem e que dizem coisas muito gratificantes e edificantes, e quem são as pessoas que a gente estava conectada, mas que elas sempre estavam criticando, sempre botando a gente para baixo. Ai, tu tá gorda. Ai, tu tá magra demais. Ai, tu tá isso. E a gente fica ali, vai se conectando com aquilo e vai se enchendo daquilo, e aquilo vai desgastando a nossa energia e a gente vai se perdendo. E quando a gente aprende a dizer assim, não vou mais falar com fulano, nem passar perto do fulano não, e vou cortar ele quando ele falar assim, não, assim aí é que a gente não doa mais a nossa energia. Tipo assim, né? Tipo assim, me fez mal, pois peraí, na próxima oportunidade eu também vou fazer mal. Não, eu acho que é sobre a gente não se permitir mais ser atingida por aquela pessoa ali, entendeu? Sobre a gente
começar a ter mais consciência, se fechar mais e seguir por um caminho que é o que você quer, não é o que o outro quer, entendeu? O que você está escolhendo ali naquele momento. Mas, gente, eu estou muito feliz de receber a Érica aqui hoje. Eu tenho certeza que vocês conseguiram sentir, assim, o quanto a fala da Érica soma para a vida de tanta gente. Por isso que eu estou muito feliz de ter trazido ela aqui para falar que sim, que muitas vezes eu tenho certeza que a Érica já sentiu o que muita gente sente, que é essa coisa assim, será que eu consigo? Será que vai mudar mesmo? Porque quando a pessoa chega no começo da terapia e eu digo, não, isso daí resolve. Não, a pessoa fica assim, como é que vai acontecer isso? Mas é como ela falou, ela é uma pessoa que foi focada e que não abandonou o processo. Entre as vezes que você cai, as vezes que você levanta, as dificuldades que vão acontecendo, você não abandona o processo. Então, eu acho que o exemplo mais forte também da Érica é a constância. Porque muita gente não quer ter constância nas coisas. Você já teve amigos seus que começaram a terapia e abandonaram. Não tiveram o mesmo resultado que você, mas é porque você fez o que tinha que ser feito. Na verdade, Paula, eu acho que... Não é uma mágica, né? Na verdade, o que acontece também, gente, que eu acho. A terapia, ela te mostra muito quem você é. Muitas vezes não é fácil. Por quê? Todo mundo tem a luz e a sombra. Né? Então, assim, as nossas sombras nunca são bonitas. Então, nem todo mundo quer se enxergar. Então, na terapia, é a venda que eu disse. É como se a gente vivesse com uma máscara e a gente vai ter que se enxergar por completo. E nem sempre é bom. Então, assim, na terapia tem esse processo de se enxergar. E esse processo não é fácil. E é para os fortes. Lidar com o seu pior também, não só com o seu melhor, não, né? Mas o pior é que realmente é o que dói. Então, assim, nem todo mundo aguenta. Então, às vezes, quando você começa a terapia, que vem a parte do se enxergar, aí você... Ai, não quero mais não. Aí você desiste, mas aí é que é o ponto X. Quando você continua, é que você vai pegando aquela coisa ruim e você vai limpando e vai melhorando. Quando eu comecei a terapia, eu acho que você nem lembra, mas eu saía da sessão já assim, Polly, quando é a minha próxima? Eu só saía da sala quando você já tinha minha próxima data e meu próximo horário. Porque, gente, eu era, assim, o meu principal objetivo era melhorar. É porque eu tenho uma filosofia esclarecendo para quem não conhece o meu método. Muita gente que é PNLista, que trabalha com a PNL ou com a hipnose, ou com os métodos que eu trabalho, tem costume ou de vender pacote, ou se for o modelo do psicólogo, geralmente eles botam um horário fixo e a pessoa fica fazendo aquilo ali. No meu não, viu, gente? No meu é tudo aleatório. Marca quando quer, vem quando quer, no dia que quer. Se quiser vir com 15 dias, pode ficar vindo com 15 dias. Se quiser vir semanal, nem sempre eu deixo vir semanal. Só quando tá muito, alguma coisa muito... porque foi mais no começo, né? No tava começo, no processo de semanal, é porque a minha visão é assim, você também precisa de tempo para digerir e executar, sabe? E eu acho que a Érica, ela entendeu um pouco disso quando eu fui soltando mais ela, que ela foi se espaçando mais da terapia, ela percebeu que tem a fase do orgulho também, de você perceber, poxa, eu não compartilhei essa dúvida aqui com a Polly, mas eu consegui me sair bem. Aí ela vai ganhando aquela autonomia, e porque no começo isso... são muitas coisas, porque assim, no começo quando você tá ali, que você se entrega, né? Você vê que assim, gente, eu tenho muita coisa que eu quero melhorar, então assim... Você passa ali 1 hora, é pouco tempo. Então, você quando tá se autoconhecendo, você dá aquela sede. Mais. Você quer mais, assim. Eu sinto muito isso aqui, eu quero entender por que eu sinto isso, para ela me ajudar. Porque até hoje, gente, hoje eu venho pra terapia e eu saio mais leve, eu saio com a minha mente... Por quê? Porque eu chego hoje e a gente troca ideias. Pô, olha, eu tô passando por isso, eu tô sentindo isso, e eu tô sentindo que eu não tô conseguindo ter clareza. Então, você consegue me fazer enxergar a vida com outros olhos e eu saio daqui, poxa, com vontade de ganhar, fazer assim, mais, fazer muita coisa. E eu acho que também tem esse ambiente do que eu sempre gosto de estimular, do próximo passo, da meta, do crescimento, entendeu? Que é uma coisa, uma característica muito grande
do meu processo terapêutico é de estar sempre pensando com a pessoa junto no que ela quer, nos próximos passos. Isso também faz parte, né? Porque tem muita gente que acha que você só faz terapia para ficar falando das suas dores, mas a gente fala de projetos, de metas, de quanto eu quero faturar, de o que eu tô me doando. Ah, mas é isso aqui que você quer, então você vai ter que abrir mão disso para você. Das dificuldades, né? Tô tendo dificuldade com isso aqui, tipo assim, eu não quero ter, eu não quero ter muitos funcionários, como é que eu faço, né? Porque como você vai crescer e não vai ter muitos funcionários? Aprender a lidar com o processo para manter a meta, também chegar na meta e manter. Isso. Que também precisa de acompanhamento. É a escadinha, né? Quando você vai no seu processo lento, né? Assim, cada um tem o seu processo, mas às vezes as pessoas querem da noite pro dia, né? Então, assim, acabam também perdendo rápido. Então, quando você vai no seu processo, no seu tempo, indo de degrau em degrau, sem querer pular as etapas, isso se torna mais tranquilo. Então, você acaba tendo o seu resultado e mantendo, porque você foi com calma, você não foi atropelando os processos, né? Gente, eu estou muito feliz, como eu já falei hoje, de trazer essas falas para quem está aí acompanhando, não só para os meus clientes, que eu sei que muita gente da comunidade vai ficar feliz também de conhecer outras pessoas que já passaram pelo que eles passam também, mas que a gente possa deixar um incentivo para as pessoas que estão em casa e para que elas possam se sentir cada vez mais conectadas com o processo de autoconhecimento, tipo assim, para que a gente dê para elas motivo para não abandonar o processo. Gente, façam terapia. É a melhor coisa que eu indico hoje, se eu pudesse, assim, para um aniversário, ou se eu for lhe dar um presente de Natal, uma pessoa que não conhece terapia, eu queria dar assim uma sessão de terapia, independente se isso é com a Poli ou com outro profissional, tá? Mas assim, se conheça. A melhor coisa do mundo é você se conhecer. Você saber a pessoa que você é e você saber até onde você pode chegar, tá? Porque não existe aquela coisa, você é assim, ponto. Não. Não se preocupe, o que você tiver aí de muito ruim, de muito doloroso, dá para melhorar. Então você consegue sim ter mais qualidade de vida, você consegue ver a vida com outros olhos, tá? Então assim, isso é realmente uma mudança radical. Eu posso dizer que eu mudei da água para o vinho. E hoje eu vivo uma vida, continuo vivendo uma vida muito feliz, mas assim, totalmente diferente da Érica de antes. Porque hoje eu consigo enxergar a vida realmente como ela é. Tá? Estou muito feliz, gente. E é isso. Muito obrigada.